Bem-vindos. Vamos dar continuidade a esse capítulo 12 que trata, né, das propriedades das soluções. Então, começando aqui, falando da influência da temperatura na solubilidade de alguns compostos, né? Pode ser iônicos ou moleculares, né? Vamos falar um assunto importante que é a cristalização fracionada. Quando você tem diversos sólidos em solução, alguns podem ser cristalizados e os outros permanecerem em solução. Então é uma maneira de separar componentes, obter os cristais puros de um determinado componente ao mesmo tempo que você está eliminando, né, os sais ou um sal determinado de uma solução. Fazemos um exercício para praticar. Falamos do Niles, né, um lago assassino da África, por causa da emissão de CO2. Morreu uma série de vítimas, né? Um caso triste. Propriedades coligativas de soluções não eletrolíticas. O que são propriedades coligativas? Elas existem tanto para soluções eletrolíticas, ou seja, compostos que se ionizam ou se dissociam em íons, né? Compostos iônicos se dissociam. Compostos moleculares podem sofrer ionização, como os ácidos. Então, propriedades coligativas, elas dependem apenas da natureza, não dependem da natureza, se é iônico ou é molecular, depende apenas da quantidade de partículas, né, que pode ser iônicas ou moleculares, em uma solução. Então, por exemplo, entre as propriedades coligativas que vamos ver, redução da pressão de vapor. Então, ao adicionar um composto e formar uma solução, pode haver uma redução da pressão de vapor. Mas também pode haver um aumento da pressão de vapor da solução com a formação dessa mistura. A lei de Raoult, um exercício para praticar. Redução da pressão de vapor quando o solvente e o soluto são voláteis. Então aqui temos situações que você coloca um sal, né, daí não é volátil o sal. Colocar açúcar na água também não é volátil. Agora, você colocar álcool com água, né, tanto a água tem uma certa volatilidade quanto o álcool. Então, qual é o resultado? A solução vai ferver a uma temperatura menor ou maior do que quando estavam os componentes puros. Qual é a influência ou a contribuição para esse ponto de ebulição ou para a pressão de vapor da mistura? A inclusão desses componentes. Soluções ideais. O que é uma solução ideal? E também os desvios da lei de Raoult. Vamos descrever um aparelho de destilação. Então, sejam bem-vindos. Vamos lá. Vamos dar continuidade ao tema. Então, aqui vamos ver as propriedades, né, das soluções. Então, dando continuidade, vamos ver aqui a temperatura e solubilidade. Como que a temperatura influencia na solubilidade? Muitas vezes melhora a solubilidade, é uma regra mais comum, mas pode acontecer também de reduzir a solubilidade. Solubilidade, né, de alguns sólidos iônicos aqui com relação à temperatura. Então, a solubilidade aqui no eixo vertical é a quantidade de soluto, né, que é colocado em 100 ml de água, certo? Então, você pode colocar 50 gramas de soluto, 100 gramas de soluto, 150, 200, né? Ou seja, tem alguns sais que conseguem, você coloca 250 gramas quase aproximadamente do sal em 100 ml de água, né? 100 gramas de água, e ele dissolve, como no caso aqui o nitrato de potássio. Então essa aqui é a curva do nitrato de potássio, né? Essa curva em negro aqui. Então o que acontece? À medida que a temperatura vai aumentando, que vamos indo para a horizontal, a solubilidade muda drasticamente. A 0 graus, aproximadamente aqui pela escala vertical, teríamos aqui o que? Uns 10 gramas de sal que se solubiliza em água, em 100 gramas de água, né? Ou 100 ml de água, a 0 graus. Se você vai aquecendo a 20 graus, já está em torno de 40.
A 40 graus já quase, né, em torno de 75 por aí. A 60 graus, ó, você sobe aqui pelo eixo dos 60, encontra a curva, né, do nitrato de potássio aqui já mais de 100 gramas. Em 80 graus, a água já está bem mais quente, você consegue dissolver quase mais de 150 gramas de nitrato. E a 100 graus, quando a água já está próximo de ponto de ebulição, já está em, né, ponto de ebulição, você consegue colocar próximo de 250 gramas de nitrato de potássio. Significa que esse nitrato de potássio é mais solúvel quanto mais maior for a temperatura. Os outros sais obedecem uma curva similar. Vamos colocar aqui o nitrato de sódio, que é um similar ao potássio, da mesma família, tem uma curva um pouco menos íngreme, né? A 0 graus você consegue dissolver apenas, bom, já é uma boa quantidade. A 0 graus você consegue dissolver aí aproximadamente 75 gramas, né, aqui no meio, 75 gramas de nitrato de sódio em água, bem mais do que o nitrato de potássio, que só teria umas 10 gramas. Mas com o aumento da temperatura, né, vamos vendo aqui que a resposta do nitrato de sódio não é tão positiva quanto a do nitrato de potássio. O nitrato de potássio é uma curva mais acentuada, né? Tem um ângulo mais agudo, né? Aqui tem um ângulo mais fechado. E notamos então algumas outras aqui, o brometo de sódio, praticamente a diferença não é tão grande, né? É quase horizontal, mas tem uma diferença também. Temos o brometo de potássio, também aumenta a solubilidade com a temperatura, começa em 50, 60, 55 gramas de sal aqui em 100 ml de água, e com o aumento, quando chega a quase 100 graus centígrados, você pode colocar próximo de 100 gramas, né? Dissolve. Tem outros aqui, ó, todos eles têm uma curva, né, similar de melhoria da solubilidade com a temperatura. Temos aqui o cloreto de potássio também, aumenta. O cloreto de sódio também melhora a solubilidade com a temperatura. Agora tem dois aqui que acontece o contrário, né? Que seria esse aqui, o sulfato de sódio. Quando aumenta a temperatura, né, andamos aqui na horizontal, a solubilidade, em vez de ir para cima, ela decresce, ela tem uma curva descendente, em vez de ascendente, descendente. Então piora a solubilidade com o aquecimento. O mesmo vemos aqui para o sulfato de sério, né? Também é uma redução. Então a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura para a maioria dos sais, e acontece também situações em que ocorre diminuição, que são esses dois casos aqui. A gente pode usar essas propriedades, né, do comportamento de certos sais para separar eles por cristalização fracionada. Então você consegue, no meio aquoso, fazer com que um dos elementos se cristalize, ou seja, precipite, e o outro continua solúvel. Então você consegue separar dois sais por cristalização fracionada. Cristalização fracionada é a separação de uma mistura de substâncias em componentes puros com base em suas diferenças de solubilidade. Então vamos pegar aqui um exemplo. Suponha que você tenha 90 gramas de nitrato de potássio contaminado com 10 gramas de cloreto de sódio. Estão todos dois numa única solução, você quer separar, né, um deles. Então, se você tem 90 gramas, né, de nitrato de potássio e 10 gramas de cloreto de sódio, o que tem que fazer se eles estão misturados? Dissolva a amostra, né, em 100 ml de água. Então você coloca os dois aqui, vamos supor que eles estejam já, né, para fazer a demonstração, 90 gramas de nitrato de potássio e 10 gramas de cloreto de sódio, coloca tudo em 100 ml de água, eles vão se dissolver a 60 graus, porque 60 graus está aqui, 60 graus, você consegue dissolver facilmente 10 gramas de sal,
cloreto de sódio, que essa é a curva do cloreto de sódio. 10 gramas estaria aqui embaixo, ele está acima, né? Essa curva aqui mostra que ele pode dissolver o cloreto de sódio a 60 graus, estaria próximo aqui, está já o valor aqui apontado, 38 gramas de cloreto de sódio pode ser dissolvido em 100 gramas de água a 60 graus, né? Pela curva, certo? Pouco menos de 40, né? Então, vai estar todo solúvel, né? Se você colocar 10 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água a 60 graus, o cloreto de sódio vai estar todo solúvel, como mostra aqui. Você pode até colocar até 38 gramas, que ele vai continuar solúvel. E se você colocar 90 gramas de 90 gramas de nitrato de potássio, ele também a 60 graus, olha, está aqui em cima. O nitrato de potássio ele aceitaria até 112 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. A água aceitaria bem, né? Porque está aqui, ó, o valor de solubilidade a 60 graus. Então, ambos estariam perfeitamente solúveis. Aí, uma vez que ambos estão solúveis a 60 graus, você resfria a solução, a mistura desses, né, essa solução desses dois sais a 0 grau. Quando chegar a 0 grau, você vê que a curva do cloreto de sódio mostra que a 0 graus, aqui, ó, na vertical é 0, né? Ela está nesse ponto aqui, a curva. A 0 graus, você continua com os 10 gramas de cloreto de sódio solúveis, né? Porque ele ainda aceita, a água a 0 graus ainda aceita 34,2 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Portanto, continua solúvel. Antes aceitava 38, agora 34, como são 10 gramas, continua solúvel. Perfeito. Mas acontece uma mudança drástica com o nitrato de potássio. O nitrato de potássio a 0 graus, das 90 gramas que havia sido posto, né, nitrato de potássio, apenas 12,1 vão ficar solúveis. O resto do nitrato de potássio vai precipitar puro, né? Você vai poder filtrar e tirar o nitrato de potássio. Então você conseguiu eliminar o nitrato de potássio, uma parte dele, né? Recuperar esse nitrato de potássio por cristalização fracionada. Então, nessa temperatura de 0 grau, todo o cloreto de sódio ainda permanecerá em solução, né? A solubilidade do cloreto de sódio a 0 graus é 34,2 gramas, você tem 100, né? Então continua, aliás, 10 gramas, então continua solúvel. Porém, 78 gramas do nitrato de potássio puro é precipitado. Ele só aceita 12, né? E você tinha 90, então subtrai, dá 78. 78 é a quantidade de precipitado. Depois, se você quiser repetir o processo, você evapora essa água, aquece, faz a água evaporar e você terá novamente a solução mais concentrada e poderá repetir o processo. E você vai sempre precipitar um pouco mais de nitrato de potássio, até que você tenha eliminado uma grande parte ao menos, né? Alguns gases também têm efeito da temperatura na solubilidade dos gases. Normalmente, o gás, né, com o aumento da temperatura, os gases diminuem a solubilidade em água, né, ou até mesmo em outros líquidos. Então, a solubilidade do oxigênio é muito importante por causa de ser um gás vital para os seres aeróbicos, os peixes, né, os animais aquáticos. Então, a quantidade de oxigênio dissolvido na água é importante para a sobrevivência, né, da ecologia aquática. E essa solubilidade depende da temperatura. Então vamos ver aqui, a temperatura à medida que aumenta a água, né, que vai aqui de 0 a 100 graus, a solubilidade vai diminuindo, a curva é descendente, né? Quando você vai para a direita, ela descende. Com o aumento da temperatura, ela reduz. Então ela vai de 0,002 milimol, né, por litro a 1 milimol por litro e ainda menos aqui, né? Vai diminuindo com o aquecimento. Isso tem consequências. Com o aquecimento do ambiente,
os animais, né, a água, quando se aquece, os peixes aumentam o metabolismo. Então, o metabolismo fica mais acelerado, né, eles são pecilotérmicos, não tem como controlar, o metabolismo deles aumenta, eles necessitam de mais oxigênio com o aquecimento da água. Por outro lado, a quantidade de oxigênio numa água mais quente é mais reduzido. Então eles podem sofrer consequências. A água mais fria costuma ficar no fundo dos lagos. Então os peixes, né, em dias quentes ou tempos quentes no verão, eles vão para o fundo. E quando esfria, eles podem vir mais para perto da margem. Então um pescador, por exemplo, pode levar em conta esse tipo de comportamento dos peixes, né? Solubilidade geralmente diminui com o aumento da temperatura. Notamos isso, inclusive, quando colocamos água para ferver, né? Antes mesmo da água entrar em ebulição, quando a água começa a se aquecer no fogo, notamos que formam-se bolhas que ficam aderidas às paredes do recipiente internamente, às vezes ainda mergulhado na água. Essas bolhas iniciais não são de fervura, são o oxigênio, o ar que estava solubilizado na água, que começa a ficar insolúvel por causa da temperatura. Então, o aquecimento reduz normalmente a solubilidade dos gases. Pressão e solubilidade dos gases. Então, já vimos o efeito da temperatura, ela desfavorece a solubilidade dos gases. E a pressão, ela, né, favorece a solubilização. A solubilidade de um gás em um líquido é proporcional à pressão do gás sobre a solução. Então, se você fazer pressão sobre a fase gasosa de determinado gás, o gás facilmente aí deduzível, né, que ele vai penetrar com mais facilidade no líquido e vai se solubilizar mais. Por outro lado, se você retirar a pressão, ele vai fazer o caminho inverso. Essa é a lei de Henry, que é a concentração de um determinado, né, gás ou substância gasosa em um líquido para formar uma solução gasosa é proporcional à pressão aplicada. Esse K aqui é uma constante de proporcionalidade, que é própria característica de cada gás. Cada gás tem um K diferente. Então, é só olhar numa tabela ou determinar experimentalmente esses valores. Concentração proporcional ou igual a esse K vezes a pressão. Quanto maior a pressão, né, o K sendo um valor positivo, vai aumentar a concentração desse gás no líquido, na solução líquida, né? C é a concentração molar, né? Mol por litro, né, do gás dissolvido. P é a pressão do gás sobre a solução. E K é uma constante, né, que diz quantos mols vai se solubilizar por litro por atmosfera de pressão. Ou seja, quantos litros, né, que é uma concentração, vai aumentar de concentração mol-litro para cada atmosfera de pressão aplicada, que depende apenas da temperatura, né? Para uma determinada pressão, só vai depender da temperatura. Então, a temperatura tem seu efeito, mas uma vez que você tem uma determinada fixa, uma determinada pressão, né? Temperatura, você vai só trabalhar com a variação da pressão. A pressão é que vai reger o comportamento aí. Então, se você tem aqui um gás e está em equilíbrio, né, existe ele tanto na solução, né, dissolvido no líquido, quanto na fase, né, gasosa, está, né, num recipiente fechado. Se você tem uma pressão baixa, existe pequena quantidade de gás dissolvido. Se você pega esse mesmo recipiente, coloca uma quantidade maior de gás e faz pressão, a quantidade de gás aumenta, a pressão também aumenta e a quantidade
de gás que se solubiliza no líquido também aumenta. Então, não é uma dedução relativamente lógica, né? Fazer algum exercício aqui para praticar. A solubilidade do gás nitrogênio a 25 graus centígrados e 1 atmosfera de pressão é de 6,8 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Então, a solubilidade do gás nitrogênio, né? Uma temperatura e uma pressão. Qual é a concentração, né, em molaridade do nitrogênio dissolvido na água em condições normais de uma atmosfera? Então, é uma primeira pergunta. Aqui no caso está se referindo à quantidade, né, do gás dissolvido na água de uma atmosfera que seria na nosso ar ambiente. Sabemos que temos uma atmosfera de pressão, mas essa pressão que existe, né, no nosso ambiente não se deve apenas ao nitrogênio, né? Essa uma atmosfera que ele está dizendo aqui se deve a outros gases também. Então, no nosso ambiente, a pressão devida exclusivamente ao nitrogênio é de 0,78 atmosfera, porque ele compõe 78% do gás atmosférico. Então, 78% de uma atmosfera é 0,78%, né, por cento. O CO2, ele tem aí em torno de 20%, né, de composição, então vai ser responsável por 0,20 atmosferas. Então, cada gás que compõe a atmosfera é responsável por uma pressão proporcional à quantidade desse gás presente, né, no nosso ambiente. Então, claro que o nitrogênio é responsável pela maior parte da pressão atmosférica, porque ele é o que tem maior concentração, né? Ele está em 78% do ar atmosférico é nitrogênio. Então, aqui ele está dizendo que a solubilidade do gás a 25 graus em uma atmosfera é de 6,8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Estratégia. A solubilidade dada nos permite calcular a constante da lei de Henry. Então, quando eles dão os dois valores, dão a concentração e dão a pressão, você tem como descobrir a constante. E uma vez que você descobre essa constante, você está preparado para descobrir as concentrações em várias pressões. O primeiro passo é calcular o valor de K. Como ele deu, em um momento lá, ele deu, né, na primeira frase do enunciado, ele diz que a pressão do nitrogênio a uma atmosfera, né, quando ele está exercendo uma atmosfera de pressão, ou seja, só ele, né, como se tivesse uma atmosfera de pressão exclusivamente de nitrogênio. Então, uma atmosfera de pressão exclusiva de nitrogênio exerce, né, promove uma solubilização do nitrogênio desse valor aqui, 6,8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, quando você pega água, por exemplo, coloca apenas nitrogênio dentro de um recipiente com água, não tem pressão atmosférica, só vai ter nitrogênio. Você retira todo o ar de lá dentro, só coloca nitrogênio e coloca nitrogênio exclusivamente, de forma a atingir uma pressão de uma atmosfera de nitrogênio. Quanto desse nitrogênio vai se solubilizar na água nessas condições? E a temperatura, né, de 25 graus centígrados, que é no enunciado, vai ser 6,8 vezes 10 a menos 4 mol por litro, né? Então está aqui, já descobrimos o valor de K, basta 1 vezes K, vai dar isso aqui mesmo. Então o K é esse valor aqui. É a constante de solubilidade do gás nitrogênio na água. É 6,8 vezes 10 a menos 4 mol, né, por litro por cada atmosfera de pressão. Certo? Então, agora que a gente tem esse K, podemos descobrir com 2 atmosferas de nitrogênio, qual seria? Com 0,78 atmosferas de pressão de nitrogênio, que é o que o nitrogênio de fato exerce no ambiente, qual seria a pressão? Então, agora ficou fácil. Portanto, a solubilidade do nitrogênio na água é
6,8 vezes, né, pressão atmosférica de nitrogênio é 0,78 vezes a constante. Quer dizer que nas nossas condições ambientais, em que nós temos nitrogênio, né, atmosférico exercendo uma pressão, né, exclusivamente por causa dele, né, de 0,78 atmosferas, você vai ter na água 5,3 vezes 10 a menos 4 molar de nitrogênio. Por quê? Porque existe nitrogênio atmosférico, existe uma pressão parcial do nitrogênio, né, por fazer parte da atmosfera, e isso vai causar a solubilização dessa quantidade aqui de nitrogênio na água. Ele é um pouquinho mais solúvel, talvez, né, do que o oxigênio, ou menos, né? Temos que verifique lá para comparar quem é mais solúvel, oxigênio ou nitrogênio. Também é um bom exercício praticar com CO2, se bem que o CO2 tem um fenômeno diferente. O CO2 ele reage quimicamente com a água, então ele não é uma questão dele solubilizar com a água, ele reage quimicamente com a água. Mas podemos fazer aí com, né, os outros gases né, argônio, neônio, que também faz parte aí em pequenas quantidades na atmosfera. Então, a diminuição da solubilidade é o resultado da redução da pressão de uma atmosfera para 0,78. Então, a solubilidade era 6,8 quando era a pressão de uma atmosfera, quando era nitrogênio puro, né, exercendo a pressão de uma atmosfera, dava 6,8. Como, no caso, a composição do nitrogênio atmosférico só é 0,78, a pressão responsável, né, devida ao nitrogênio é 0,78, daí ele vai exercer uma pressão menor. É como se você introduzisse nesse mesmo recipiente nitrogênio, mas agora com uma pressão de 0,78 atmosferas. Ele vai solubilizar menos do que se fosse uma atmosfera exclusiva de nitrogênio, que seria 6,8. Verificação. A razão da concentração, 5,3 mol para 6,8, é 0,78. Ou seja, deve ser igual à proporção das pressões, 0,78. Porque como é diretamente proporcional, se você dobra a pressão, você também dobra a solubilização. Então, se a relação entre as solubilizações, né, o material que se solubilizou, e as pressões tem que ser a mesma, 0,78, porque são diretamente proporcionais. Uma coisa está para a outra, assim como esta está para a primeira. Química em ação. Aqui, uma história triste do lago Naios, na África Ocidental. Esse lago é profundo e por debaixo do lago existe, quando se perfura, né, o solo desse lago, nas camadas inferiores existe atividade vulcânica, né, atividade do magma, né, e também a composição dessas rochas calcárias que estão debaixo do solo, ela tem carbonatos. Os carbonatos podem gerar CO2. Então, existe lá, né, fontes vai acumulando com o tempo, por ação, né, do calor e, né, do magma, vai se formando, acumulando, né, produção de gás carbônico. E em um momento no passado, especificamente 21 de agosto de 1986, se desprendeu uma grande nuvem de gás carbônico do fundo desse lago. E o gás carbônico, como ele é mais denso, mais pesado do que o ar, ele não subiu, ele ficou rente ao solo. E essa grande quantidade de gás que foi liberado foi descendo a encosta, né, e atingiu um povoado. E esse povoado morreu 1.700 pessoas asfixiadas, porque o CO2, né, tomou o lugar do oxigênio. Então, o motivo de ter acontecido essa liberação ainda não estão de todo claro, mas se tem algumas hipóteses de que algumas atividades sísmica, deslizamento, ventos, algo pode ter desencadeado o processo. E para evitar que
né, volte a ocorrer essa catástrofe, uma das propostas que foi executada foi instalar um poço artesiano, né, que perfure o fundo do lago e permita que, né, a água que está lá no fundo, gaseificada, seja liberada. E aqui nós temos uma espécie de um geyser, né, liberando aí água gaseificada do fundo do lago. Esse procedimento parece que talvez alguns especialistas argumentam que talvez não seja suficiente, né? E também é um procedimento caro. Então, existe quem diga que pode haver, né, um desastre novamente por causa do acúmulo de gás que vai ocorrer regularmente, que vem ocorrendo e poderá seguir ocorrendo. E que em algum momento pode haver de novo esse tipo de desastre. Então é um exemplo aí, triste exemplo de como que pode acontecer, né, o efeito dos gases, né, a densidade dos gases pode acabar causando aí esse desastre. Vamos ver propriedades coligativas de soluções não eletrolíticas. O que é uma propriedade coligativa? Propriedade coligativa é de coleção, né? Propriedade de coleção de átomos ou íons. Né? Não depende da natureza, se um composto é iônico, molecular, né? Mas depende sim da quantidade de partículas. Né? Então, propriedades coligativas são propriedades que dependem apenas do número de partículas de soluto em solução, e não da natureza das partículas em si. Isso tem consequências. Se você dissolve, né, moléculas de nitrogênio, cada molécula de nitrogênio seria essa partícula, né? Nitrogênio, partículas de nitrogênio. Agora, se você dissolve sal de cozinha, cloreto de sódio, o que acontece com o cloreto de sódio? Cada unidade de cloreto de sódio se divide em duas, um cátion e um ânion. Nesse caso, nós não temos mais uma partícula de cloreto de sódio, teremos duas partículas, porque, né, acontece a dissociação. Então, por isso que está falando aqui de compostos não iônicos, para levar isso em consideração. Né? Então, vamos levar em consideração apenas moléculas, né, que não se dissociem, não se ionizem, porque senão vai ter o processo de geração de mais partículas durante a ionização, durante a dissociação. E como o fenômeno coligativo depende apenas da quantidade de partículas e não da natureza delas, então é bom dividir em duas classes e tratar de forma adequada. Né? Composto iônico dissocia e gera mais partículas na dissociação. Compostos moleculares podem sofrer ionização também. Mas vamos pegar compostos, a princípio, que não sofrem dissociação nem ionização, né? Glicose, por exemplo, ou até mesmo metanol, né? O etanol, né? Que não sofrem dissociação nem ionização. Então, uma das propriedades coligativas é o processo de redução da pressão de vapor. Quando você coloca um solvente na água, ele pode reduzir a pressão de vapor. Então, é uma das propriedades coligativas. A pressão a nova pressão vai ser igual à fração, né, a fração molar desse componente multiplicado pela pressão desse componente puro. A água, quando está pura, ela tem uma pressão de vapor. Então, a pressão de vapor dela pura. E se você tiver, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui para entender. Etanol. Você coloca etanol na água. Então, qual é a pressão que o etanol na água vai exercer na redução, né? A redução de pressão. Então, o etanol, ele tem a pressão de vapor dele, pura.
multiplicado pela fração, quanto de etanol está na água. Então aqui você tem a fração, né? A fração molar de etanol presente na água. Essa fração molar do etanol multiplicada pela pressão do etanol, caso ele estivesse puro, que é um valor fixo, vai dar a pressão, né? A pressão de vapor exercida exclusivamente pelo metanol presente na água. Então, lei de Raoult, né? Pressão 1 é a pressão de vapor do solvente puro. Então, vamos supor que seja água, ou seja metanol, apenas dele, né? X1 é a fração molar desse solvente. Pode ser o etanol, pode ser a água, você tem a fração molar, sabemos como calcular a pressão molar. Tem a fórmula lá. Se a solução contiver apenas um soluto, aí fica fácil, é o solvente e o soluto. Mas você pode ampliar isso para vários solutos. Aí você tem que o soluto 1 é o soluto 2 menos 1, ou seja, 100%, 50% é 1, né? A fração molar, a soma das frações molares tem que dar 1. Então, se você tem 20% um outro, vai ter certamente 80% do primeiro. Então, aqui ele mostra que subtrai 1 de uma das frações, você obtém a fração do outro. Então, se for 0,2, é 20%, 0,2, o outro vai ser 0,8. Se um for 0,5, o outro tem que ser 0,5 também, para dar a soma 1. Então, 1 é o inteiro, é o 100%. Então, a fração molar de um vai ser a fração do molar do outro menos 1. Se você pegar e aplicar, né, na equação, substituir o x1 e o x2 na equação aqui, você vai ter que uma diferença de P1 menos P é o ΔP. Vai ser igual a x2 vezes P1 elevado, né, que seria a pressão de vapor do P1. Então, x2 é a fração molar do soluto, P1 é a pressão do solvente puro, para aquela temperatura, né, sempre. Então, você encontra quanto foi reduzido a pressão ou aumentada a pressão de vapor devido à presença daquele soluto. Então, se você tiver 10% de um determinado soluto, você multiplica essa fração do soluto pela pressão do solvente, né, e você vai ter a variação, a redução de pressão de vapor. E sabemos que a pressão de vapor está relacionado com o ponto de ebulição, porque o ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor de um líquido, né, se iguala com a pressão atmosférica. Então, essa é a equaçãozinha que vamos usar. Um exercício vai ajudar a entender. Calcule a pressão de vapor de uma solução feita dissolvendo 218 gramas de glicose, massa molar da glicose já foi dada, aqui está a molécula de glicose, 180,2 gramas por mol, né? Essa é a massa molar. Em 460 ml de água a 30 graus centígrados. Essa temperatura é bom dizer, ainda que não vai interferir assim para esses cálculos, mas temos que fixar, é para uma temperatura dada, né? Qual é a redução da pressão de vapor? De quanto vai ser reduzida a pressão de vapor pelo fato de ter sido colocado açúcar na água, né? Foi colocado 208 gramas de glicose em 460 ml de água. A água, né, tem uma pressão de vapor a cada temperatura. Quanto mais se aquece, maior a evaporação, né? E se aumenta a produção de vapor, esse vapor exerce uma pressão. Então chega um ponto, se você aquecer a 100 graus, que a pressão do vapor que sai da água é igual à pressão atmosférica. Daí a água entra em ebulição. Mas o fato de você colocar um soluto na água reduz o ponto de ebulição. Um soluto, né, que é fixo, né, que não é volátil, porque se você colocar algo volátil na água, daí muda a história. Um soluto fixo. Sal de cozinha não é volátil, né? Açúcar não é volátil. Agora, se você colocar metanol, daí, né, já altera o raciocínio. Mas se você colocar um soluto, né,
fixo, você vai reduzir a pressão de vapor. Então, para que a pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica, você vai ter que aquecer mais essa solução. Então, o ponto de ebulição vai aumentar. Porque normalmente esses solutos têm interações com a água e aumenta a coesão, né, entre as moléculas de água e de soluto. Íons, por exemplo, aumenta a coesão, né, as forças intermoleculares. Se um soluto se dissolveu na água é porque ele tem interações melhores do que as moléculas que a água faz com ela mesma. Então ela retém mais, prende mais as moléculas de água. Por um lado, né? Por outro lado, tem também a questão da desordem. Quando passa para o estado de vapor, aumenta a desordem. Então sempre, né, a natureza sempre tende a aumentar a desordem, né, a entropia. A gente vai ver isso em capítulos posteriores. Então a entropia tende a aumentar. Agora, quando você coloca um sal na água, dissolve um soluto na água, você já está aumentando a entropia, a desordem da solução. A solução sempre é mais desordenada do que substâncias puras. As substâncias puras estão mais ordenadas. Quando você mistura, elas aumentam a desordem. E por você partir de uma solução, né, que é um sistema mais desordenado, então você já tem que adicionar mais energia para que eles, né, atinjam o estado o ponto de ebulição. Então, vamos seguir aqui. O que é a redução da pressão de vapor? A redução da pressão de vapor é uma propriedade coligativa, né, devido à adição de um soluto fixo. A pressão de vapor da água pura a 30 graus é dada na tabela 5.3, né? Está lá. Suponha que a densidade do solvente seja de 1 grama por ml. O solvente, no caso aí, é a água, né, que está em maior quantidade. E a água normalmente é 1 grama por ml. Se bem que a 30 graus centígrados altera um pouquinho, mas é insignificante. Vamos considerar 1 grama por ml, a densidade da água. Então, são os dados fornecidos, né? Você tem a pressão de vapor da água 30 graus, você tem a densidade da água, tem o volume de água, né, a temperatura, a massa de soluto e a massa molar do soluto que vai ser adicionado, que é a glicose. Então, a estratégia. Precisamos da lei de Raoult, né? Essa lei está aqui, ó. P1, né, é igual a pressão exercida vai depender da fração molar, né? A fração molar do soluto que você está colocando. Quantos mol por cento de soluto está sendo colocado, está fazendo parte dessa solução? Precisamos encontrar. O P1, né, é a pressão de vapor, encontra na tabela, a pressão de vapor da água a 30 graus centígrados. Então tá aí, temos alguns dados e precisamos encontrar outros. Primeiro calculamos o número de mols de glicose e água, né? Precisamos saber quantos mols para saber a fração molar. Para saber a fração molar de glicose, temos que saber a quantidade total de mols que existe, tanto de solutos quanto de solvente. E daí vocês sabem quantos por cento molar é de soluto e quantos por cento molar é de solvente. Então, precisamos saber primeiro os números de mols de água. Quantos mols de água tem 460 ml? 460 ml, como ele diz que a densidade é 1, é 460 gramas, né? Multiplica por esse fator de conversão 1 para 1 aqui, ó. Vai dar 460 gramas. Cada 18 gramas de água é 1 mol, então vai dar 25,5 mol de água. De glicose você tem 218 gramas, cada mol de água é 180 gramas, então esses 218 gramas é 1,21 mol de glicose. Então você tem o número de mol de glicose, tem o número de mol de água, você consegue encontrar a fração molar do soluto e também da água, né? Que é um menos o outro. Então, a fração molar da água, X1, é dado pelo número de mols de água dividido pelo número de mol total.
No caso de água, é 25,5 mols de água que existe. E o número de mol total é 25,5 mais 1,1. Fazendo essa conta, a fração molar da água, né, a quantidade em mols de água em relação ao total, é quase tudo, né? É 0,955. Ou seja, quase 96% dos mols que estão ali são de água. O restante, que falta para 1, são mols de glicose. Na tabela 5.3, encontramos que a pressão de vapor da água a 30 graus centígrados é de 31,82 milímetros de Hg. Então, esse daqui é a pressão, né, P0, é a pressão independente de soluto, é o P0 da água. Portanto, a pressão de vapor da solução da glicose é, você pega, né, a fração molar isso que é a lei de Raoult, né, a fração molar de água multiplicada pela pressão de vapor da água. Como não é só água, então só existe essa quantidade de água, não é 1, né? Não é 100% água, é 0,95 vezes a fração, né? A pressão molar, né? A pressão de vapor da água, a essa 30 graus centígrados, 31,82. Multiplica, a pressão então vai ser 30,4 milímetros de Hg. Finalmente, a redução da pressão, quanto que vai reduzir, né? É dos 31,82 para 30,4, vai ser de 1,4 milímetros de Hg. Se era para ser, né? Era para ser 31,82, que é a pressão de vapor normal da água, 30 graus centígrados, mas como não tem apenas água, não é 100% água, é apenas 0,955, você multiplica e obtém 30,4 milímetros de Hg. Os 30,4 milímetros de Hg em relação aos 31,82, que seria, né, da água pura, dá um delta, né, P de 1,4 milímetros de Hg. Vamos ver o caso agora de redução da pressão de vapor quando solvente e soluto são voláteis. Vimos até agora a adição de um componente fixo que não exerce pressão de vapor. Então, a pressão de vapor é exercida apenas pelo solvente, no caso, que seria volátil. E se coloca um sal, o açúcar, um outro componente fixo, que não tem pressão de vapor, que não é volátil. Nesse caso, a pressão de vapor se deve exclusivamente ao solvente. E quanto mais soluto fixo é adicionado, menor a fração de solvente que resta, né? Se nós temos apenas solvente, a fração de solvente é 1. Se vamos adicionando um soluto fixo, que não tem volatilidade nenhuma, a influência, né, para o ponto de ebulição vai sendo exclusiva da fração volátil. E havendo uma fração volátil menor, a pressão de vapor relativa a essa componente, né, volátil, que é o solvente, vai sendo cada vez menor. Agora, quando você tem uma mistura de dois componentes, um seria o solvente, outro o soluto, e ambos são voláteis, daí você tem a adição de um contribuinte volátil, né, relativo à sua fração molar na composição da solução. E também, além, né, claro, do solvente, do componente já que seria o solvente, que seria a sua fração molar do solvente. Então aí, né, pode acontecer duas situações. Sabemos que quando adicionamos um soluto, né, fixo, que não contribui para a redução da volatilidade, normalmente o ponto de ebulição, né, aumenta, porque a contribuição, né, do aditivo, né, do sal que se adiciona, ele não ajuda, né, ele simplesmente fica ali e reduz, né, a sua participação na volatilidade e também reduz a participação da fração do solvente que participa, né, da volatilidade, da pressão parcial. Então,
Nesse caso agora, temos aqui a redução da pressão de vapor, quando temos dois componentes e os dois são voláteis. Temos aqui, por exemplo, o componente A, que seria o benzeno, por exemplo, né? O componente A seria o benzeno. O benzeno tem sua fração, né? Sua fração molar na solução. E o benzeno exerceria sozinho, se fosse apenas benzeno, sua pressão de vapor para aquelas condições de temperatura, né? Exerceria uma certa pressão. E o componente B, que seria o tolueno, são duas moléculas parecidas, ela também tem uma proporção, né, que está dissolvida ali na solução, uma fração molar, que seria o número de mols de tolueno relativo, dividido pelo número de mol total, né, tolueno mais benzeno. E para saber a pressão exclusivamente exercida pelo tolueno, você pega a fração molar de tolueno multiplicada pela pressão de tolueno, caso houvesse apenas tolueno, né, para aquela temperatura. Como que eu vou saber qual é a pressão que exerceria só o tolueno? Existem tabelas de pressões parciais e também há como calcular quando são dados outros, né, outros parâmetros. Quando descobrimos o K, né, da lei de Henry, né, ou até mesmo o K, né, esse X aqui, quando descobrimos o X para uma lei de Raoult, né, já sabemos. Então, esses valores ou são dados ou podem ser calculados. É claro que a pressão de vapor total é a soma da pressão parcial, isso é a lei de Dalton, né, dos componentes da solução. A lei de Dalton diz que a pressão total é resultado da soma das pressões parciais dos gases. Então temos aqui benzeno mais pressão parcial do tolueno vai dar a pressão total. Quando existe apenas um componente volátil, o outro não contribui, né? Porque a pressão parcial do açúcar é zero, a pressão parcial do sal de cozinha é zero, então a contribuição ficaria zero de um dos componentes quando um deles é fixo, ou seja, não volátil. Então ele só atrapalha, porque ele não acrescenta, ele retira, né, ele aumenta a fração molar dele, porém não contribui com a redução da pressão via sua pressão parcial, aditiva, né? Então ele, aqui está, essa daqui é a lei das pressões parciais é a soma, né, de Dalton, e nesse caso aqui é a lei de Henry, né? Então está aqui um exemplo, um gráfico, é muito importante saber interpretar gráficos, né? Esses gráficos são muito informativos, trazem muita informação e a sua interpretação, né? Não adianta trazer muita informação se as pessoas não são capazes de interpretar, não são capazes de verem o que está ali, as informações que estão no gráfico. Então está aqui, pressão parcial, ou pressão está na coluna vertical, vai de milímetros de mercúrio. Sabemos que a pressão atmosférica é 760 milímetros de Hg, então já temos ideia aqui, vai de 0 até 800 milímetros de Hg. Isso para uma determinada temperatura, né? E aqui as frações molares do benzeno. Então, para uma determinada temperatura, por exemplo, 60 graus centígrados, né? Não foi dado aqui, mas tem que ser para uma temperatura dada. Esse gráfico muda para cada temperatura. Então, para uma determinada temperatura, quando você não tem, né, fração molar nenhuma do benzeno, aqui está no eixo horizontal, zero, o que significa? Se você não tem fração molar de benzeno, a solução é feita totalmente de tolueno. Então, qual vai ser a pressão do benzeno? Zero, né? Essa linha pontilhada aqui mostra a pressão parcial do benzeno. Se a quantidade de benzeno, a fração molar do benzeno é zero, a pressão, linha pontilhada, também é zero. Por isso que essa linha pontilhada da pressão parcial do benzeno cruza aqui no eixo, né? No ponto zero.
porque quando a fração molar de benzeno é zero, não está ali para exercer pressão parcial nenhuma, a pressão vai ser zero. Por outro lado, essa outra linha pontilhada aqui, está escrito ó, pressão parcial do tolueno. Quando a quantidade de benzeno X é 1, ou seja, 100%, significa que não existe tolueno. Não existe tolueno. Porque se a fração de benzeno é 100%, não existe tolueno. Então, qual é a pressão do tolueno nesse momento? É zero, por isso que ele vai reduzindo à medida que a quantidade de tolueno diminui. Quando tiver apenas 100% de benzeno, a pressão parcial do tolueno vai ser zero. A gente olha aqui no eixo vertical, em que momento a linha pontilhada do tolueno cruza o eixo X, o eixo horizontal. Cruza quando é 1, quando a quantidade de benzeno for 1. Significa que a quantidade de tolueno é zero. Se não existe tolueno, a pressão de vapor aqui para a curva do tolueno vai ser zero também. Então, esse aqui é para quando não existe nada de benzeno, então a pressão vai ser exclusivamente do tolueno. E aqui é quando existe apenas benzeno, então é ele que vai ter a pressão. E qual é a pressão nesse caso? Vai ser esse valor aqui onde está a linha pontilhada do benzeno. A pressão de vapor do benzeno, quando a quantidade dele é máxima, 100%, vai ser esse daqui, a linha pontilhada do benzeno. E essa linha sólida é a soma, é a pressão total, seria o PT. Pressão total é a pressão do benzeno mais a pressão do tolueno nas diversas proporções. Se você sabe a porcentagem de benzeno, você sabe a porcentagem de tolueno, porque nós temos apenas os dois, uma mistura binária, solvente e soluto. Então tá aí. A pressão total é a soma dos dois componentes, está aqui a curva. Algo interessante que vemos aí é que para essa mistura benzeno-tolueno, ela está obedecendo perfeitamente a lei de Raoult, certo? Obedece perfeitamente. Você olha aqui a pressão do tolueno mais a pressão do benzeno vai dar exatamente a pressão total. Então, quando isso acontece, de obedecer exatamente a lei, você diz que a solução é ideal. Ideal, uma solução ideal. E uma característica dessas soluções ideais é que quando você mistura os componentes para formar essa solução, não há nem liberação de calor, ou seja, não é exotérmico, e também não é endotérmico, não há absorção de calor. Então, isso é uma característica. Isso só acontece quando a solução é ideal. E não é a regra, Isso acontece porque o benzeno e o tolueno têm uma estrutura muito parecida. E as interações benzeno-benzeno, quando substituídas por interações benzeno-tolueno, elas são das mesmas características, das mesmas grandezas. Então, é praticamente indiferente o tolueno estar ali interagindo intermolecularmente com outra molécula de tolueno ou estar interagindo com uma molécula de benzeno. Não existe diferença em termos energéticos significativos. Por isso que isso acontece. Agora, quando as moléculas são de natureza muito diferente, essas forças intermoleculares que vão aparecer na solução vão distorcer essas curvas, a gente vai ver. Então aqui, se a pressão total é a pressão parcial PA, que seria do benzeno, mais a pressão parcial PB do tolueno, então você pode, como sabe que o PA é XA vezes PA, PB é XB vezes PB, você pode substituir aqui. No PA você coloca XA PA e no B XB PB. Agora, vamos ver uma situação em que não obedece perfeitamente a lei de Raoult. Então, aqui nesse primeiro caso, nós temos uma pressão total, que mostra essa curva em vermelho aqui, que é maior do que o previsto pela lei de Raoult.
qual que seria o valor previsto? Está aqui o componente A, né? Esse aqui, essa linha pontilhada, negra. Essa é o valor previsto, né? Essa linha pontilhada é o teórico. É similar, essas linhas cruzadas assim, é típica, né? É o padrão, né? de obediência à lei de Raoult. Né? Se as soluções, os componentes A e B, obedecessem à lei, tal como aconteceu com benzeno e tolueno, seria exatamente, né, as linhas seriam essas. Porém, há distorções. Então, em vez do componente A exercer uma pressão linear, que depende apenas da sua proporção na solução, tal como diz a lei, ele exerce uma pressão superior. A curva se dobra para cima. E o componente B, em vez de ser uma redução linear, ele também sofre uma distorção para cima. Então, o que acontece? Os valores das pressões parciais de ambos os componentes A e B são maiores em solução do que quando eles estão puros. Consequentemente, a pressão total também vai ser maior do que quando eles estão puros. Então, por que isso acontece? Acontece porque, né, quando você coloca as duas substâncias para ficarem juntas, elas não têm uma interação favorável. Ou seja, elas, como se elas se repelissem, né? Exagerando, né? Como se elas se repelissem. Então elas preferiam, né, estar, né, o componente A interagindo com o componente A via, né, interações intermoleculares, são mais favoráveis energeticamente, e os componentes B, né, estariam mais estáveis nas interações com o componente B na forma pura também. Então, quando eles pegam e se juntam, as novas interações são menos favoráveis do que as pré-existentes. Então está aqui. As forças intermoleculares que prendem a unidade A, né, o componente A, com o componente B na mistura, é menor do que aquelas, né, forças coesivas que existiam originalmente entre os componentes A e A, né, forças intermoleculares pré-existentes entre aqui do, né, do componente A. E, igualmente, né, do componente B. Então, é claro, para você fazer eles se misturarem, é energeticamente desfavorável. Eles não querem se misturar. Assim, né? Não é energeticamente favorável. Então, seria de esperar que esses processos são do tipo endotérmico. Você tem que colocar calor para que eles se dissolvam. Então, já tiramos aí várias conclusões, né? Que nesses casos, as interações pré-existentes eram mais favoráveis e que para eles se misturarem houve necessidade de aquecimento. Mas como eles são mantidos por forças coesivas menos importantes, né, menos intensas na solução, eles se desprendem mais facilmente dessa solução do que se desprenderiam caso estivessem, né, puros, os componentes puros, por separado. Então é isso que se vê aqui. Em vez de, né, o componente A seguir essa diagonal A aqui, ela apresenta um ponto, né, uma pressão de vapor parcial superior quando em mistura. E o mesmo aqui para o componente B. Em vez dele ter, né, uma pressão de vapor correspondente à sua fração molar, né, como diz a lei de Raoult, ele sofre um desvio. Então está aí o papel das forças intermoleculares, né, causando aí distorção na lei de Raoult. O mesmo pode acontecer nesse caso da pressão total ser maior, mas também pode acontecer casos dela ser menor. Nesse caso aqui, o ponto de cruzamento teórico entre as curvas, né, dos componentes A e B, da lei de Raoult, que é a linha pontilhada, ele está abaixo do cruzamento real das linhas, né?
E aqui esse cruzamento está acima, né, do cruzamento real. De que maneira isso acontece? Quando as novas interações são mais fortes, né, na solução, as forças intermoleculares entre o componente A com o componente B são interações coesivas mais intensas do que as forças coesivas que existiam originalmente entre o componente A, né, puro, e entre o componente B puro. Porque para formar a solução, a gente tem que separar os componentes, né, as moléculas, né, do componente A, espaçar elas, ou seja, romper as interações originais que haviam, para intercalar o componente B. E o mesmo fazemos com o B. Teremos que afastar, né, os elementos moleculares ou iônicos do componente B para intercalar o componente A. Então, se essas energias necessárias para afastar os componentes A e B, para intercalar, né, o elemento da mistura, forem maiores do que a força coesiva, então nós teríamos uma situação como essa. Agora, se for menores, nós teremos uma situação favorável, né? Na nova solução, né, eles estão mais coesos. As interações A e B são mais fortes do que as pré-existentes entre A com A e B com B. Então é claro que supor que para se desprender, né, do líquido e passar para o estado de vapor, as forças coesivas agora são maiores e vão dificultar essa passagem de estado. Consequentemente, você vai ter que aquecer mais, vai ter que aquecer, no caso, mais aqui para obter a ebulição, né, nesse caso aqui. E claro, na hora de formar essa solução, pelas novas forças terem maior intensidade, vai ser vai ter um ΔH, uma entalpia negativa, e no caso vai ser exotérmico o processo, né? Quando você misturar o componente A e o componente B, vai liberar calor. Por quê? Porque agora a energia, né, de interação, né, é maior, né? Então eles têm mais afinidade, então perde, né, um pouco de calor por isso. Então tá aí as duas situações. Isso é importante porque você pode usar essas informações em processo de destilação, como destilação de petróleo, ou você pode adicionar um líquido, um terceiro solvente, ou um segundo solvente, né? Normalmente um terceiro ou quarto solvente, para alterar o ponto de ebulição e favorecer a destilação, a separação, baixar o ponto de ebulição, por exemplo, tornar a mistura mais volátil, e com isso você gastar menos energia no processo de destilação, que é um fator econômico importante, a energia gasta para o aquecimento. Então tem várias aplicações. Você também pode usar esses fenômenos aí para separar as misturas, né, por destilação. Tem várias aplicações. Aqui nós temos um aparelho de destilação fracionada. Esse aparelho aqui nós temos a mistura, que está num balão, aqui um balão verde, né, um líquido verde, estaria o componente A e B, né? Teria aqui um suporte para prender, uma manta aquecedora, né? É um balão de fundo redondo, normalmente, você aquece, tem uma regulagem de temperatura às vezes, e aqui existe uma coluna. Note que essa parte em vermelha é por onde vai passar os vapores. Então isso aqui vai aquecer, vai ferver, e os componentes vão, né, tanto o componente A quanto o componente B vão começar, os vapores, né, vão começar a subir. Chegando aqui em cima tem um termômetro justamente na altura do sistema de condensação, e o vapor entrando aqui ele é resfriado dentro desse condensador. É um tubo que passa por dentro de um sistema de refrigeração. Entra água fria por aqui, né, e banha esse tubo interno. Esse tubo interno conduz o vapor, né, o vapor que chegou até a cabeça do destilador. Então ele passa por aqui, condensa, por causa que entra água fria por aqui, banha esse tubo externamente,
e a água quente, né, no caso, sai aqui. É um sistema para pequenas quantidades usado em laboratórios. Existem sistemas gigantescos para destilar petróleo. Todo o petróleo produzido no mundo tem que ser destilado, tem que haver um fracionamento. Então imagina que são bilhões de toneladas de petróleo que são produzidos e destilados. Então esse é um sistema pequeno. E aqui é um balão coletor, né? Tem um adaptador curvo de vidro. Normalmente se usa conexões de vidro esmerilhado, né? Não se usa borracha nem nada para evitar contaminação. Então o que acontece? Os vapores do componente mais volátil, que tem uma pressão de vapor maior, ele sai e sobe primeiro. Mas vai haver também o acompanhamento dos vapores do componente B, que é mais fixo, que é menos volátil. Então eles chegam aqui no começo da coluna, eles começam a se condensar. Já encontra no início, pelo menos, as pelotinhas de vidro que estão nesse enchimento em vermelho aqui. É um tubo similar ao tubo de condensação, só que é um tubo vertical e há um enchimento com, né, pérolas de vidro pequenas. Então, quando os vapores começam a entrar em contato com essas pérolas de vidro, eles começam a se condensar aqui logo no começo, no início, né, do processo, começa a condensar e, ao voltar ao estado líquido, eles escorrem para o interior, né, retornam para o interior do balão. Mas sofrem, né, aquecimento, a intensidade do aquecimento volta a levar os vapores a subir pela coluna. Então vai havendo, ao longo do tempo, essas bolinhas vão se aquecendo com o vapor e vai havendo condensações. Se você pega e condensa, né, uma certa altura aqui, está se condensando tanto o componente volátil quanto o componente fixo, né, o menos volátil. E o componente mais volátil se condensa menos, porque ele é mais volátil, né? Então, ao se condensar menos, ele consegue progredir mais facilmente pela coluna. E o componente mais fixo, ou menos volátil, ele tende a se condensar mais facilmente, retornar mais facilmente para dentro do balão. Então, esse processo de condensação e volta a passar para o estado de vapor, que acontece ao longo da coluna de condensação, de fracionamento, vai fazer com que só chegue aqui no topo, na cabeça de coleta, onde contém o condensador, apenas o solvente mais volátil. O outro vai se perder ao longo do caminho, vai retornar. Quanto mais longa for essa coluna, mais eficiente e mais poderoso é o processo de separação. E se vai ver outra coisa que acaba acontecendo, é que na cabeça você vai ver a temperatura do componente mais volátil. Então, se você tiver benzeno e tolueno misturado, o benzeno ferve a 80, algo assim, e o tolueno ferve a 101, 105, por aí. Então, o que vai acontecer? Aqui na cabeça você vai ver a temperatura de ebulição do benzeno, porque é só os vapores de benzeno que vão conseguir vencer, né, e ter mais fluidez por essa coluna de fracionamento. E vai sendo coletado, né, porque aqui é resfriado, os vapores são resfriados, coletam, e vai chegar um momento que o benzeno contido no balão, todo ele vai estar condensado aqui. Quando isso acontecer, finalmente, quem vai começar, né, a temperatura vai se elevar dentro da coluna, porque à medida que o componente menos volátil se condensa e volta a entrar em ebulição, se condensa, volta a entrar em ebulição aqui dentro dessa coluna, né, ele vai ter uma temperatura, vai levar um equilíbrio de temperatura, que é o próprio ponto de ebulição do benzeno, que é o mais volátil. Quando ele desaparecer, o aquecimento vai aumentar, porque já não existe, né,
A temperatura sempre vai aumentar até chegar ao ponto de ebulição de algum componente. A gente sabe que quando um componente entra em ebulição, a temperatura não aumenta mais, porque se você aquecer mais, simplesmente vai ferver com mais rapidez, mas não que a temperatura vai aumentar. Então a temperatura aqui vai ficar fixa, que é o ponto de ebulição do benzeno. Então se você aquecer mais aqui, não tem problema. O que vai acontecer vai ser uma ebulição mais rápida, né? Produção de maior quantidade de gás. Mas a temperatura vai ser mantida, porque é uma mudança de estado físico e tem um platô para aquela mudança de estado físico para um dos componentes. E depois, quando começar a destilar o segundo componente, ele vai chegar aqui e a temperatura vai ser maior. Daí será o momento de você retirar o primeiro, né, elemento mais volátil e colocar outro balão de coleta para o outro componente, que seria o tolueno. Dessa forma você tem os dois elementos separados. É muito útil na indústria, né?